Paulo Porto no comando do futebol. Olá amigos, um abraço. Paulo Porto que está falando com vocês, falar um pouco da nossa trajetória do rádio e o início da nossa carreira. Em 1975, sou natural de Olímpia, nasci no ano de 1953, dia 27 de agosto, sou do signo de Virgem, e aí nós começamos a narrar futebol. Por quê? Eu jogava futebol, cheguei até passar na divisão intermediária no time do Olímpia, mas naquela época não subia, e, na verdade não virava nada, precisava fazer muita coisa por você ser um grande aço, e aliás, a perna também não era tão boa assim, né? Igual do Rivelino, dos grandes craques que tinha no futebol, naquela época era muito difícil. Então eu resolvi trabalhar e jogar futebol amador pela região. Aí em 1975, eu tenho amizade com um amigo meu, não tenho ainda, Silvio Roberto, que me lançou no rádio. Eu vivi imitando locutores da época, o Fiore Giliotti, Haroldo Fernandes, pessoal daquela época, o Joseval Peixoto. E um dia eu mostrei para ele, ele falou, você leva jeito. Aí de repente eu fui lá na rádio, peguei um gravador, não trabalhava na rádio, trabalhava numa outra empresa, e fui lá no campo do estádio Teresa Abreda e gravei uns 10, 15 minutos sozinho, com os textos da rádio, que tinha transmissão esportiva, o futebol amador. Na época eu lembro, foi Mazocato e um time lá de Olímpia, Palmeirinha. Gravei e mostrei para ele, ficou quieto. Passou uns dias, ele me chamou lá na rádio e falou para mim, você vem para a rádio de domingo, se você pode vir, fazer plantão esportivo, para você pegar intimidade com o microfone, que precisa dessas coisas. Peguei e falei, tá bom. Fui, fiquei lá durante uns 6 meses fazendo plantão esportivo, fazia programa de música, e de repente um dia ele falou, você vai começar a narrar futebol. Acredito em você, porque você mostrou realmente talento. Eu soltei uma bola assim, eu já saí narrando, porque conhecia fundamento, conhecia futebol, isso ajudou muito. Que não tem nada a ver, mas ajuda muito. E de repente, o jogo que eu comecei a fazer foi Olímpia contra a equipe do Guairense, pelo Campeonato Paulista, da divisão intermediária. De lá para frente, fui embora. Fazia os jogos, acabei assumindo o comando do futebol da Rádio Difusora de Olímpia, onde eu comecei, que tem muita alegria em falar e agradecer os donos da rádio, Silvio Roberto, que era o gerente, o seu José Carlos Sena, que já está em memória, mas ajudou eu muito, acreditou em mim e colocou. E eu continuei trabalhando em empresas, escritórios e fazendo futebol, e no sábado eu fazia programas de música, parada de sucesso. Foi aí então o início da minha carreira, em 1975, que durou até 1978, quando eu fiquei na cidade de Olímpia no início da minha carreira. Estamos aqui falando da minha vida profissional do rádio, que eu agradeço muito. Em 1978, quando já fazia 3 anos que eu trabalhei na Rádio Difusora de Olímpia, o senhor Alberto Secone, que era o diretor, gerente geral da Rádio Independência, que era um fenômeno de audiência no rádio de São José do Rio Preto, América Rio Preto disputava esse campeonato da divisão intermediária, o América na primeira divisão, com estádio lotado, aquela coisa toda. E o estádio Teresa Abreda teve a inauguração dos refletores. E o Sócrates jogava ainda no Botafogo, então o prefeito de Olímpia, seu Álvaro Cassiano Arruzi, que foi meu amigo particular, trouxe o Botafogo de Ribeirão Preto para inaugurar os refletores. Foi uma tarde política, aniversário da cidade, presença de governador, e o senhor Alberto Secone era um cara que sempre viveu dentro desse contexto, né? Não só por isso, mas também por ser jornalista e sempre estar em conexão com os políticos, do qual ele era aqui de Rio Preto, secretário de esportes. Aí o Roberto Secone ouviu narrando o jogo do Botafogo e Olímpia na inauguração dos refletores. Foi lá e falou com o Silvio Roberto, eu nem fiquei sabendo, falou, vou levar esse menino embora para Rio Preto. O Bibi falou para ele, que o Bibi é o Silvio Roberto, tem um apelido, tudo bem. Se ele for, não der certo, ele volta para cá. Falou, não, mas vai dar certo. Você manda ele lá segunda-feira. Aí eu vim em Rio Preto, numa segunda-feira, ele já disse para mim, você vai começar quando? Eu falei, não sei, quando o senhor quiser. Ele falou, não, agora. Aí comecei no mesmo dia na Rádio Independência, a apresentação foi feita. Aí ele contratou eu para ser, na época, o setorista do América,
de manhã e à tarde ia lá cobrir os treinos do clube, as notícias do clube, era um setorista, nos 2 programas de esporte que tinha, que era apresentado pelos nossos companheiros Mário Luiz, o Hitler Fett e o José Luizei. E ser o narrador, seria o segundo narrador. Então eu era o setorista do América e na narração esportiva eu fazia os jogos do Rio Preto no campeonato da divisão intermediária. Então é aí que eu comecei, Pacaembu, Morumbi, Parque Antártico, naquela época tinha jogo quarta, domingo, e no sábado a maioria dos jogos do Rio Preto eu fazia, aí ia para São Paulo, viajava, fazia campeonatos. 2 anos durou, sinal que tinha algum talento, né? Nesses 2 anos que eu fiquei com o senhor Alberto Secone, e veio a rádio de Ribeirão Preto me chamar. E aí eu fui para Ribeirão trabalhar na Rede Cultura de Rádio, na Rádio Hertz de Franca, que era da mesma empresa. Fiquei durante 2 anos em Ribeirão Preto, onde conheci grandes amigos, né? Luiz da Atena, César Bruno, grandes narradores esportivos que passaram por lá. Depois eu acabei indo para São Paulo, onde tive amizade com grandes narradores também, o próprio Osmar Santos, que eu já conhecia desde a época que ele fazia Marília, mas eu ainda era principiante, já que o Osmar em 74 já fez a primeira Copa do Mundo pela Jovem Pan, e sempre em São Paulo visitava, vivia sempre pelos corredores. De repente a Rádio Bandeirante de São Paulo me contratou para ser um freelance. Então eu fazia alguns jogos da Bandeirante, e todos os dias eu participava dos programas da Rádio Bandeirantes, como correspondente de São José do Rio Preto, de onde eu ganhei a glória de conhecer o futebol lá fora. O Bandeirante me deu isso, as emissoras de Rio Preto também me deram essas condições, e eu acabei fazendo jogos na Europa, estádio lá de Milão, estádio de San Siro, lá em Gijón, no estádio lá de Munique. Então eu tive uma trajetória muito boa, onde o rádio me deu, e eu conheci 15 países e as cidades mais famosas da Europa, que isso eu agradeço muito ao rádio que me deu através da minha condição, e sempre tive a oportunidade de ser chamado por muitas pessoas. Então foi essa passagem que eu tive em emissoras grandes, fazia algumas coisas também para a Globo na época como correspondente, cheguei a passar muitas coisas também para a própria Gazeta, fui convidado para ir para São Paulo, mas acabei não indo por motivos particulares. Mas estou aí agradecido, e hoje estou na Rádio Interativa de São José do Rio Preto, agradecendo também muito o Bispado de Rio Preto, que abriu novamente as portas, e é a única equipe que tem de esporte nesse ano, há mais de 10, 15 anos que eu estou no rádio, trabalhei em outras emissoras. Todas as emissoras que eu passei em São José do Rio Preto, onde tem rádio aqui em Rio Preto, eu passei Brasil Novo, Independência, Rádio Metrópole, Rádio Anchieta, que hoje é Interativa, Rádio Centro-América. Então passei por todas as emissoras, fazia freelance para os meus amigos, a Difusora de Mirassol, em Guaíra, fiz muitos jogos para muita gente, e estou contente com isso. Fui convidado para ir também para Piracicaba, onde trabalhei com pessoas realmente do meio, e acabei depois voltando também para São José do Rio Preto, onde eu estou até hoje, e agradecendo sempre aos nossos ouvintes, aos empresários que sempre colaboraram comigo, com o meu trabalho profissional.